Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é: qual condomínio me convém? Hoje a gente decidiu trazer um pouco um tema mais empresarial aqui, né? Uma pegada assim de como que todo esse conteúdo que a gente vem falando para você aqui, de engenharia, de síndico, de edifício, como que tudo isso interfere realmente na sua parte como dono do negócio, né? Como empresário, como a pessoa que vai trabalhar nos condomínios. Vai prospectar novos clientes, né? E em princípio você poderia pensar assim, poxa, então se o meu negócio é ser síndico profissional, quantos mais condomínios eu tiver, melhor para mim, não é isso? Poderia parecer, né? Tem gente que vai preferir vários condomínios pequenos, porque tem menos área, né? Para poder dar problema, tem menos gente para dar problema. Tem outros que vão preferir condomínios grandes, de alto luxo, que costumam pagar melhor, será? Talvez alguns vão preferir edifícios residenciais, outros comerciais. Talvez cada um vai ter aí o seu nicho, né, o seu público, vai saber, né? E tá tudo bem, né? Cada pessoa realmente, olha, eu me identifico melhor e tenho capacidade para poder pegar aí grandes edifícios com muitas unidades habitacionais, e eu encaro, né, todos esses problemas porque você já tem aí um histórico que te leva a enxergar isso com maior facilidade. Já tem outras pessoas que vão considerar que, olha, eu prefiro trabalhar com os edifícios mais baixos, mais tranquilos, normalmente tem um pessoal mais antigo, os mais velhinhos, e aí é mais fácil gerenciar isso aí, não sei, né? A questão é, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de análise de estrutura, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é nem o edifício grande, nem o edifício pequeno, tanto faz. Nessa parte, praticamente tanto faz. O mais importante são aqueles edifícios que não deem problemas. Que você consiga enxergar, né, que olha, esse aqui dá problema, não dá problema, que tipo de problema, nunca dá problema? Não, sempre vai dar. E síndico sempre tem um tanto de problema para resolver, né? A gente já fez um conteúdo que a gente falou de quais são as profissões que o síndico tem que ter, né? Tem que ter conhecimento. E a gente sabe que problema é uma coisa que síndico tem bastante. Então nós estamos falando dos problemas estruturais, né? O problema na estrutura do edifício, que é uma que você consegue analisar e de certa forma prever. E aí seria bem natural, então, a gente pensar, né, que com relação a desgaste natural, que só os edifícios mais antigos têm algum tipo de problema de estrutura. Normalmente as pessoas pensam que é um edifício novo, então é igual um carro novo, que acabou de sair da concessionária, tem menos chance de problema. Você compra, ele está na garantia, se der algum problema, como está na garantia, eles pagam, né? E quando der, sei lá, 20 mil, 30 mil, dependendo da condição, a pessoa troca o carro. Vou trocar o carro antes de dar problema, né? Mas também algumas vezes tem uns recall, né? Às vezes acontece. Às vezes tem um recall. E do mesmo jeito que às vezes tem um recall num carro novo, que acabou de sair da montadora e chegou da concessionária direto para suas mãos, os edifícios também podem ter problemas mesmo sendo novos, mesmo tendo acabado de ser entregues. Imagina a situação. Se carros que são estruturas montadas em fábricas com não sei quantos mil robôs, aonde as pessoas se preocupam, né, os engenheiros se preocupam com o desenvolvimento do carro não sei quantos anos antes, né, e trabalham em cima daquela interação da parte elétrica, parte mecânica, tudo aquilo ali muitos anos antes. Ainda assim dão problemas. Imagina uma estrutura que no final das contas ainda tem um processo extremamente manual. Isso ia completar, né? O carro é uma linha de produção.
a maior parte é automatizada, né? Todo o sistema é automatizado. Já um edifício não. Um edifício são pessoas que estão ali, não tem muito robozinho construindo, né? A maior parte dos processos são manuais, são de pessoas, né? Uhum. E para provar que esse tipo de situação acontece, né, é só entrar na internet e buscar aí recentemente vários edifícios que tiveram problemas. Acho que o caso que me vem mais à mente aqui é de um edifício no interior de São Paulo com 130 apartamentos. E ele tinha 3 anos e ele teve que ser evacuado por risco de desabamento, né? Então, assim, essas coisas é verdade, elas podem acontecer, né? A gente não pode negar essa realidade. É fato, né, que parece que é muito longe da realidade. Afinal, a porcentagem de edifícios que efetivamente chegam a desabar, ela é pequena em relação à quantidade de edifícios que existem, né? Porque também a gente tem uma série de coeficientes de segurança para que isso não chegue a acontecer. Mas ela parece muito longe, e aqui eu vou pegar o gancho do que a gente está vivendo agora, né? Não sei se você está aí online ou se você vai estar vendo isso depois, né, no gravado, mas a gente está vivendo nesse momento aqui agora, que a questão dos vírus aí, né, do coronavírus, ele até pouco tempo atrás, até poucas semanas atrás, ele parecia pra gente uma situação totalmente distante. É algo que está acontecendo lá na China, é algo que está acontecendo lá na Europa. E aí, de repente, ela chegou aqui no Brasil. E para muitas pessoas, isso ainda continua sendo uma realidade muito distante. Até que ela começa a se aproximar e alguém que você conhece, alguém próximo, vai parar no hospital. Então, é a mesma situação com o edifício. Ela parece uma coisa muito distante, até que você começa a enxergar situações próximas a você de um edifício que, claro, no caso extremo, chegou a desabar, tem menos? Tem, mas que tem problema estrutural, são vários. E cada vez mais, infelizmente. E o principal é que se você é um síndico profissional, né, você evidentemente em vários momentos vai prospectar clientes, você vai prospectar edifícios e você não vai ficar analisando tanto, olha, eu só pego edifício novo, só 0 km. E a gente está falando aqui que mesmo assim não é nenhuma garantia, né? Exato. Você vai analisar, você vai prospectar clientes de edifícios que vão ter várias idades diferentes, vão estar em várias etapas da vida útil da estrutura e que podem ter diversos tipos de problemas, né? E que normalmente existe uma tendência a as pessoas empurrarem essas responsabilidades de qualquer tipo de problema para a construtora. Normalmente as pessoas falam assim, o edifício, né, a estrutura do edifício é responsabilidade da construtora. Tá certo, a construtora tem a responsabilidade dela, mas ela tem a responsabilidade sobre aquilo que ela te entregou, né, aquilo que ela entregou para os condôminos. Ela não tem a responsabilidade sobre o que foi feito depois daquilo. Um caso muito comum, né? Você já deve ter vivido isso aí em algum edifício que você administra. Nivelamento de varanda, né? A construtora entrega o edifício com os apartamentos com varanda. Então, aquele piso desnivelado por causa da questão da água, não entrar água para dentro do apartamento. E aí, a maior parte, na verdade, dos moradores acaba chegando e nivelando para poder aumentar a área. Esse peso extra que está ali não necessariamente foi considerado no projeto. Então, a construtora ela foi responsável por te entregar o edifício com a varanda desnivelada. E depois é responsabilidade de quem está utilizando ter feito aquele nivelamento e quais as consequências que aquele nivelamento pode trazer. Mais ou menos como no caso do carro, a montadora te vende o carro, mas ela não é responsável pela forma como você conduz esse carro e pelas leis que regem a região onde você está conduzindo esse carro, né? E isso que a Tatiana está falando é uma questão tão habitual que se torna quase que comum, né? Quase que default, né? Nivela varanda, já devia estar considerado. E não é assim, porque a construtora gasta a mais se ela for considerar esse nivelamento. E não é pouco, não. Exatamente. Então é importante você ter essa informação
para poder entender que a construtora, se tiver algum problema que ela identifique que foi uma questão de utilização ou de má execução de algum tipo de reforma ou coisa assim, ela pode perfeitamente se negar, inclusive judicialmente aí, de que não é responsabilidade dela. Eu acho que isso vai acontecer muito, realmente é uma visão que eu tenho assim, com relação à norma de desempenho, que os edifícios novos agora, eles têm uma questão de conforto térmico, acústico, lumínico e outras questões, né, que são mais da parte de projetos, mas essas três são as que mais impactam realmente no dia a dia do usuário, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão fazer reformas dentro dos edifícios que vão impactar nessa questão, principalmente de desempenho acústico. Sim. Porque as construtoras entregam o edifício a partir de agora com uma garantia de que o número de decibéis que passa entre o andar superior e o andar inferior tem um máximo, né? E para isso, em alguns casos, elas vão colocar mantas acústicas, porque é mais prático, porque é mais barato, pela razão que ela tomar a decisão dela. E isso, claro, ocupa uma determinada altura. Ela faz parte de uma camada onde vai ter o concreto da laje, vai ter um nivelamento desse concreto, vai ter a manta acústica, vai ter uma proteção e vai ter o piso de acabamento. Só que, então, como isso ocupa um espaço, podem ter pessoas que queiram retirar essa proteção acústica para colocar, por exemplo, substituir o que era um porcelanato por um granito. Ou passar uma tubulação de aquecimento, né? Exatamente. Aquecimento. Que a gente já viu esse caso. Que a gente já viu um caso desse tipo. E aí você está prejudicando esse conforto acústico. E a construtora não vai assumir essa responsabilidade. Só que muitas pessoas já estão atuando nessa área aí. Inclusive na parte jurídica. Lá em São Paulo o pessoal está pegando forte com relação a isso. Então, olha só, tem uma relação entre o que a construtora te entrega, o que é executado dentro do apartamento com relação a reformas, e a gente tem que lembrar que as reformas são uma questão de aprovação do condomínio, ou seja, de responsabilidade do síndico. Né? Então, não é tudo responsabilidade da construtora, né? Que também é uma outra situação que costumam pensar, né? Que em algum caso específico, então, se eu precisar, eu pego e contrato um engenheiro, né? Tá, é verdade. Não tá errado, não né? Tá errado, mas a gente tem a situação que aconteceu ano passado, né? Que um edifício no Ceará desabou e o síndico efetivamente tinha contratado um engenheiro. Só que era um engenheiro que não era capaz de resolver o problema. E tem também a questão de em que momento se contrata esse engenheiro para tomar uma determinada ação em função do estado avançado ou não do problema que você tem, né? Então, essa questão de simplesmente quando eu precisar, eu contrato um engenheiro, ela é muito relativa, porque você vai tomar a decisão, ou a pessoa vai tomar a decisão de contratar um engenheiro quando ela precisar. O quando ela precisar é quando ela enxergar o problema. Talvez se o engenheiro tivesse sido contratado antes, ela nem teria tido o problema, né? E a gente tem um caso desse. A gente tem um caso que a gente foi chamado num condomínio para fazer uma inspeção, apresentar um laudo e, posteriormente, as ações que fossem necessárias, né? E, efetivamente, depois do nosso laudo, teve uma ação necessária da gente fazer um projeto de reforço estrutural, né, de recuperação, não de reforço, mas de recuperação, e que teve um custo que foi 10 vezes maior do custo do nosso trabalho, tá certo? Quando o síndico tomou a decisão de contratar a gente, teve esse custo nosso, que seria talvez o mesmo custo, independente da data que ele contratasse a gente. Mas ele teve esse custo de recuperação que foi 10 vezes maior do que o nosso trabalho, que se ele tivesse contratado a gente 5 anos antes, ele não teria tido. Então, essa é a questão de quando eu precisar o contrato. É o risco, né, de ter que gastar muito mais quando contratar, né? E a outra questão, né, que muitas vezes costumam pensar, então se a coisa descambar, né?
eu vou e contrato um advogado. Tá, também está correto. A questão é, tem algumas coisas que não tem preço e não tem retorno. É. Né? E a gente sabe, não precisa chegar nesse ponto. Né? O que a gente bate muito aqui é que, é claro, é totalmente diferente o ponto de vista nosso, né, como engenheiros, e de repente o ponto de vista do síndico profissional. Vocês têm muito mais coisas que olhar. Né? É muito mais amplo o espectro que vocês têm que trabalhar no dia a dia. Mas tem muitas coisas que a gente sabe que não precisam chegar em determinados extremos, com ações muito pequenas, com coisas simples, né? Como trabalhar com uma informação correta que vai te dar e vai te evitar muita dor de cabeça. Você conseguir enxergar alguns sinais, né? É aquela situação, né? A gente não é médico, mas a gente de vez em quando chega em casa, né? Vê a criança ali e você fala assim, esse menino não tá normal hoje, né? E a gente vai e identifica que, poxa, põe um termômetro, vê que efetivamente tem uma febre, liga pro médico para poder resolver. É lógico que é o médico que vai resolver a situação, mas é a gente que enxergou, né? Então é a mesma situação, o edifício é igual. É você saber quais são os sinais que você tem que enxergar para chamar o engenheiro na hora que for para chamar um engenheiro, para saber qual engenheiro você vai chamar, né? Qual que vai poder te ajudar, né? E o objetivo principal hoje desse conteúdo aqui, né, quando a gente estava fazendo aqui, pensando nele, o foco principal é te dar informação para realmente evitar que você tenha dor de cabeça e alguns recursos que você pode ter aí na hora de prospectar um novo cliente, de ver um novo edifício, tomar a decisão se vale a pena ou não vale a pena do ponto de vista da engenharia, né? Porque você pode muito bem ser aquele que, eu não quero entrar nesses edifícios que tem muito problema, né? Porque eu quero fazer o trabalho mais leve, tá tudo bem, tá ótimo. É que síndico tem algum trabalho leve. Se é que síndico tem algum trabalho leve, mas nessa área, pelo menos, que é a área que a gente pode te ajudar. Ou se você é daqueles que fala assim, não, eu quero ser a pessoa que vai e resolve tudo. Que entra ali pro condomínio e consegue resolver tudo e que os condôminos e os proprietários depois vão falar assim, poxa, essa pessoa foi a que foi ali e resolveu e olha o tanto de coisa que ela enxergou que a gente ia ter um problema tão grande lá na frente. Mas que pelo menos você tenha clareza de onde você está entrando. É exatamente como se você fosse comprar aí um carro usado, né? Você não compra um carro usado de olho fechado. Você vai lá e faz uma inspeção e pede para o mecânico olhar, paga o mecânico para poder olhar e tal. Para quê? Para você ter clareza do que você vai, com o que você vai andar, né? Se você vai ter problema ou não vai ter problema, ou quais são aproximadamente os custos que você pode ter. E em função dessa informação, você vai tomar a sua decisão. Olha, esse carro aqui vai rodar mais não sei quantos mil quilômetros e tem que trocar, sei lá, válvula, vela, sei lá, né? Qualquer coisa assim. Mas pelo menos você tem a clareza de como que vai ser esse caminho aí que você vai trilhar. E a ideia aqui hoje é exatamente essa, né? Te dar recursos para quando você for prospectar aí um novo cliente, do ponto de vista de estrutura, quais são as coisas que eu podia dar uma olhadinha, né? Porque você não tem como prever o comportamento dos condôminos, né? Se você está entrando num edifício onde os condôminos reclamam o tempo inteiro, ou se você está entrando num edifício onde os condôminos te ajudam a resolver as coisas, isso você não tem muito como prever. Mas da estrutura, você tem como já entrar sabendo de muita coisa, já prevendo muitas coisas que você vai encontrar pela frente. E uma das primeiras coisas que a gente colocou aqui, o principal, é romper uma barreira de achar, né, de pensar que edifícios novos não dão problema. Edifícios novos podem sim dar problemas, eles podem ter problemas desde a construção. Mesmo no caso de boas construtoras, eles podem ter algum problema. A diferença é que se é um edifício novo de uma boa construtora e é identificado um problema, essa construtora normalmente vai ter uma postura de agradecimento por ter identificado um problema de forma precoce e vai se propor a resolver sem o menor problema. E uma
construtora que não é boa, ela com certeza vai ter uma postura diferente. Isso aí é um paradigma realmente, né? Então a primeira dica que a gente dá para você é rompa esse paradigma. Edifícios novos também podem dar problemas e mesmo que não seja um problema devido aí à parte da construtora em si, vamos pegar, no caso de uma enchente, por exemplo, uma enchente, independente da idade do edifício, pode chegar a causar um problema estrutural, né? Enchente não é uma coisa que é prevista em projeto. E que a construtora não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. A gente está falando isso realmente só para abrir mesmo a sua mente, né? Para você quebrar esse paradigma, porque não é um fato que prédio novo não dá problema estrutural. Exatamente. E então, quando for, né, prospectar novos clientes, quando for visitar o condomínio para conhecer o condomínio, vai lá, faça uma inspeção, né? Procure. Se você sabe o que você tem que enxergar, você vai conseguir enxergar, né? Tem coisas que saltam aos olhos, efetivamente. Então, se você tem o conhecimento, vai lá procurar fissura, uma mancha, né? Que tem uma mancha de corrosão, uma fissura que tenha numa parede. E você consegue ver muito também sobre como é o comportamento, né, anterior, né, o comportamento pregresso ali dos condôminos ou dos antigos síndicos. Se você enxergar muitas, por exemplo, uma solução muito típica, né, calha em garagem, que o pessoal vai e corta aquele meio cano assim, tava pingando em cima do carro, aí o cara põe uma calha, direciona, a água tá pingando aqui em cima do carro, tá queimando, tá incomodando, vão colocar a calha aqui e direcionar ela para um pilar. Olha só, no pilar a água não vai incomodar, né? Então, você vê esse tipo de situação, começa a notar que tem muita gambiarra, desconfie, né? Você pode até tomar depois a decisão, não, eu vou assumir aqui como síndico, mas saiba que o comportamento pregresso diz algo com relação àqueles condôminos ou àquela administração que fazia ali. Tenha claro se é o que você vai continuar fazendo ou se é o que você quer mudar. E se é algo que você quer mudar, você vai precisar entender se as pessoas que estão ali estão dispostas a ir no mesmo caminho que você, porque senão você vai entrar numa batalha difícil aí, como parece que foi o caso lá desse prédio que caiu em Recife, né? Parece que o síndico já estava há algum tempo tentando fazer algumas ações e não conseguiu, né? Não aprovava na Assembleia, sei lá, mas a coisa foi bem complicada. A segunda coisa, né? Pergunte o histórico de manutenção, sobre o histórico de manutenção do edifício. Se já foi feito, quando foi feito, que tipo de manutenção foi feita, né? Se tem um controle de reformas, das reformas dos apartamentos, como que é feito esse controle, como que é documentado, aonde está essa documentação. Isso aí mais uma vez, né? Saber qual que é o comportamento, né? Como que as pessoas encaram aquilo ali. Isso é importante para você também tomar decisão e mostrar para as pessoas, olha, tem tudo isso que eu estou perguntando? Tem. Então beleza, a gente vai dar sequência, você vai implementar o seu procedimento, alguma coisa, algum ajuste, alguma coisa assim. Mas não tem e nunca teve. Então a sua proposta é implementar isso? Se é implementar isso, já tente deixar claro desde o começo, enquanto você ainda estiver na negociação, porque se eles não estão dispostos a implementar esse tipo de coisa, você também pode entrar numa batalha muito difícil, né? Independente se é edifício novo ou se é edifício antigo. A vantagem do edifício novo nesse caso é que você tem a oportunidade de pegar o timão ali e falar, olha, aqui as regras são essas. E desde o começo é assim. E aí você cria uma cultura, que a gente chama, né, de cultura positiva com relação à estrutura, que depois todas as pessoas que vão entrar no condomínio e querem fazer uma reforma e querem fazer alguma alteração, alguma coisa, vão entrar lá no WhatsApp e perguntar para a galera, não, aqui o pessoal é muito estrito, né? Muito rígido com relação a isso, eles cuidam muito bem e tal. E já se é um edifício mais antigo, tem uma reatividade maior de implementar a norma de reforma. É uma tendência que a gente... Não é uma tendência, é uma constatação que a gente já fez, né? Por quê?
Quem já morava lá nunca teve que fazer isso e agora estão falando que quem chega novo, ou eu já fiz 2 reformas no meu apartamento, porque o prédio tem lá, sei lá, 15, 20 anos, 30 anos, nunca tive que fazer isso e agora você está me cobrando que eu faça isso e eu tenho que contratar um engenheiro, eu tenho que contratar para acompanhar a obra, tem a RT, tem uma série de coisas que agora tem e antes não tinha. E as pessoas são reácias a esse tipo de coisa, né? Um argumento muito bom para isso é verdade, mas antes ninguém usava cinto de segurança e agora todo mundo usa e agora é todo mundo mais seguro do que era antes. Pronto. Exato. Simples. São mudanças de atitude, né? Tem mais Simples um ponto assim. que a gente não tinha notado aqui nos pontos para poder falar, mas é mais outra dica. Na hora de entrar para um edifício e com essa visão da engenharia, né? Verifique se tem os projetos, né? Se o condomínio tem os projetos da edificação, isso também pode te ajudar. Se você tem está vendo aí dois edifícios para você ir trabalhar que você gostou, né? Que você acha que o trabalho vai ser bom ali. Se um tiver os projetos do edifício, projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, fundações, todos eles, pode ter certeza que isso vai te ajudar muito se tiver qualquer questão relacionada à estrutura do edifício para poder resolver, qualquer questão relacionada à instalação hidráulica, instalação elétrica. Sempre que você tiver os projetos, é mais fácil para você entregar isso, passar isso para os engenheiros que forem trabalhar, e muitas vezes você consegue inclusive descontos no trabalho dos engenheiros, exatamente porque todo o trabalho de levantamento de campo pode ser reduzido, não eliminado completamente, mas ele pode ser reduzido se ele já tem os projetos na mão. E isso aí às vezes gera alguma confusão, porque quando a gente pergunta, né, mas você tem os projetos? E as pessoas falam assim, tem. E na verdade ela não tem. A única coisa que ela tem é um projeto arquitetônico, né, poucas folhas ou uma folha, uma prancha de projeto arquitetônico. E outra confusão que as pessoas fazem é pensar, olha, não tenho, mas eu vou arrumar porque eu vou pedir na prefeitura. A prefeitura normalmente é muito difícil que ela tenha projetos estruturais. Ela vai ter, se tiver, é o projeto arquitetônico, que é o que ela exige para poder avaliar e dar autorização, né, da obra. Ela não vai ter esses projetos estruturais. É claro que entre não ter absolutamente nada e ter um projeto arquitetônico já ajuda, o projeto arquitetônico já dá um norte para quem for trabalhar, mas o ideal é que você tenha todos os projetos, né? Tem projetos completos. E se por acaso está passando na sua cabeça agora, poxa, é mesmo, eu tenho esses projetos ou não tenho esses projetos, né? Vou pedir para a construtora e tal, ou já pedi, a construtora negou. Isso às vezes acontece também. Algumas construtoras empurram, né? Empurram a responsabilidade aí para o projetista. E se tem uma pessoa que não pode te dar esses projetos, é o projetista. Né? O projetista estrutural ele não pode porque ele tem uma cláusula de confidencialidade. Ele vendeu esse projeto para uma construtora. Então, o produto final, que é o projeto em si, ele é de propriedade da construtora e só a construtora tem o poder de tomar a decisão se ela passa para alguém ou não. Só que, uma vez que é constituído o condomínio é proprietário disso e ele tem todo o direito de ter esses projetos. Então você pode sim exigir da construtora que ela te passe todos os projetos, estrutural, elétrico, hidráulico, tudo isso passa a ser posse do edifício, do condomínio constituído. Né? Enfim, né, tenha clareza de onde você está entrando, né? Independente, aquilo que a gente falou há pouco, né, atrás. Se você quer entrar para resolver todos os problemas, saiba então, identifique quais são esses problemas e entre para resolver os problemas, e entre sabendo que você tem problemas para resolver. Se você não quer ter mais esse problema, além de todos os problemas que existem nos condomínios, procure então um condomínio onde não tem problemas, mas lembre-se também, mesmo que não tenha um problema naquele momento, isso não significa que ele não vá ter problemas no futuro. Por isso é tão importante que sejam feitas manutenções preventivas, periódicas na edificação. E a gente sabe, né, que a gente está falando aqui de um mercado que está se tornando cada vez mais competitivo.
A gente sabe, principalmente agora com toda essa situação, que certamente várias pessoas que ficaram em situação de desemprego vão procurar aí uma forma de conquistar o seu espaço, né? E síndico profissional é uma profissão que ainda não tem uma formação formal, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem aí um curso de uma semana e se definem como síndico profissional. Então, quanto mais informação você tiver e você puder transmitir para os seus potenciais clientes, mais diferencial você vai ter nesse mercado, né? Que mais está você cada vai vez mais conseguir, competitivo. mais você vai conseguir se valorizar, né? Porque, infelizmente, né? Muitas pessoas ainda acham efetivamente que ser síndico é simples, né? É fácil E não tem e nada mais longe da nunca verdade. fizeram, né? Nunca tiveram a profissão em si, né? Nunca foram nem síndicos moradores para poder falar que é fácil, né? É isso aí. E fechando, lembre, né? A gente está aqui sempre falando de edifícios, sempre falando de estruturas. Lembre que os custos mais altos que você vai encontrar no condomínio, né? Com relação ao edifício, são efetivamente os de recuperação da estrutura. São normalmente os de recuperação da estrutura. São os custos mais elevados, mas eles podem ser previstos. Essa que é a sacada aqui, né? E se você é um síndico que tem um conhecimento aí fora, né? Além do seu conhecimento de gestão, né? Consegue enxergar esses problemas na edificação, você vai conseguir reduzir muito esses custos, porque você vai conseguir atuar, né? Ou colocar ou contratação, né, de equipe de engenharia para poder resolver os problemas, quando eles ainda são bem mais baratos e bem menos arriscados do que se deixar lá para frente. E que normalmente esses custos, né, de uma recuperação estrutural ou até de um reforço estrutural, eles em geral não estão previstos nas planilhas de gestões, né, das gestões dos condomínios. Então acaba que meio que pega de surpresa, entre aspas, mas é o que a Tatiana falou, não precisa ser assim. A engenharia é perfeitamente prevista nesse sentido, né? Você tem como atuar de forma bem preventiva aí e reduzir muito, evitar muitos custos, né? Então é isso aí. Esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Sou Johnson Ribeira.